Pessoal, uma coisa interessante. Quando uma pessoa morre, ela sai do mundo normal e entra no mundo da morte. No entanto, alguns espíritos desafiam essa lei natural e se recusam a deixar o reino físico. Quando isso acontece, mensageiros fantasmas são convocados para trazê-lo para o outro mundo. O Kang Lin é um estudante introvertido, mas ele possuía uma habilidade extraordinária. Um dia, um menino que se chama Daisu, da outra sala, implora pela sua ajuda. Ele diz que coisas estranhas estão acontecendo com ele e com seus amigos. Começou há alguns dias, quando a caminho da sua casa, o seu amigo encontrou um celular estranho perto de um canteiro de obras. Curioso, o seu amigo tentou ligar, mas ao invés de ganhar um celular novo, o menino entrou em coma, como se o telefone tivesse sugado a sua alma. Então outra criança encontrou o celular, e quando ele tentou usar, um fantasma saiu assustando ela. Por último, o Daisu viu o telefone estranho flutuando no ar, o que deixou ele muito assustado. O Daisu sabe que o Kang Lin tem habilidades espirituais, então ele dá o telefone para ele implorando que ele resolva esse mistério. Enquanto as crianças estão assustadas com a história, o menino parece não se incomodar com isso. Na verdade, o Kang Lin simplesmente exige uma taxa em troca dos seus serviços. Depois da aula, o pequeno caça-fantasmas vai para casa. Ele mora com seus avós e eles administram uma loja de antiguidades juntos. O centro de comando dos mensageiros fantasmas é um lugar altamente digital. Eles usam tecnologias avançadas para localizar e monitorar espíritos do reino físico. Os mensageiros fantasmas são liderados pelo comandante Barry, e eles detectaram um relatório urgente sobre um espírito que possivelmente iria assombrar um lugar. Barry começa a entrar em pânico quando descobre que um certo mensageiro fantasma, que se chama Kang Lin, deveria reportar isso aos superiores. Parece que o Kang Lin não pode fazer o relatório. Barry decide cobrir isso para ele. O Kang estava usando um computador enquanto alguns espíritos decidem incomodar ele. Ele fica chocado ao ver o quanto eles se multiplicaram, mas isso não impede dele tentar afastar essas criaturas irritantes dele. Se alguém mais o visse agora, eles pensariam que ele estava louco, já que esses espíritos não são visíveis a olho nu. No entanto, ele tem os visto desde quando ele era um bebê. A sua mãe tinha a mesma habilidade e ela sempre se preocupava dizendo para ele não brincar com essas coisas. Ela era bastante preocupada com a segurança dele, afinal ter a capacidade de ver espíritos não é normal. Ela costumava se culpar por passar esse poder para ele. É por isso que o Lin tentou ignorar todas essas criaturas espirituais desde o momento que ele nasceu. Mas fazer isso não é nada fácil, eles até parecem como lanternas às vezes, chama muita atenção. Naquela noite, depois de jantar com seu avô, o Lin estava tentando descobrir como o estranho celular funcionava. O telefone parece não ligar, mas no momento em que ele o toca, ele se assusta ao sentir a energia espiritual, confirmando que o celular realmente está assombrado. Depois de um tempo, ele o liga com sucesso e dentro dele tem o corpo de um garoto misterioso que estava sendo reconstruído. Depois de mexer no telefone mais um tempo, ele consegue ativar a câmera e descobre que os espíritos são visíveis através dele. Então ele tira uma foto ali de um espírito através da câmera antes que ele desapareça, até ele descobrir que o telefone pode prender o espírito dentro dele quando é capturado em uma imagem, e depois soltar quando ele clica de novo. Isso deixa todos os espíritos assustados, e o Lin continua brincando com eles, mexendo com as pobres criaturas. Mas enquanto ele estava brincando, ele recebeu uma mensagem escrito: "Deixe-me sair". No começo, ele suspeita que a mensagem é do espírito do inseto que ele capturou, mas é improvável que esse inseto saiba enviar mensagens de texto. Então Lin vê outra mensagem que diz: "Eu estou preso". Ele imagina que as mensagens são do espírito assombrando o telefone. Então ele olha a galeria de fotos e descobre a foto de 3 alunos que o Daisu mencionou. Parece que o Daisu foi na verdade quem tirou a foto e ele mentiu por ter medo de ser culpado. Ali também tem uma foto de um homem junto com muitas imagens de espíritos de cachorrinhos. Ele se pergunta qual deles deveria soltar. No dia seguinte na escola, o Lin observa os 3 alunos anteriormente presos no telefone, indo para a escola irritados com Daisu. Parece que de fato ele deixou os 3 alunos saírem. Quando chega em casa, ele se recusa a jantar muito para decepção do seu avô. Sozinho no seu quarto, ele libera o espírito do telefone e fica nervoso quando o menino sai do celular. O menino misterioso rapidamente tenta tirar o telefone da mão do Lin, fazendo ele o colocar de volta para dentro. O garoto fica irritado por estar preso dentro do seu telefone de novo. Ele implora ao Lin para deixar ele sair, e cada palavra que ele diz é traduzida em textos.
Infelizmente para o espírito, o Lin nega o seu pedido e pede para ele dizer quem ele era. O garoto diz que ele era um espírito do bem, ele não fazia mal para ninguém, mas o Lin apenas zomba dele por estar preso dentro do telefone e fica irritando o garoto. Então é revelado que o garoto misterioso estava em uma missão para capturar espíritos malignos de filhotes. Depois de colocá-los todos dentro do telefone, ele encontrou o espírito da mãe do cão. Ansioso para destruir ela, enquanto lutava contra o cachorro gigante, ele transformou o telefone da alma em uma espada e ele fez um ataque poderoso que rasgou o cachorro ao meio. Mas não foi o suficiente para derrotar ele. Quando os corpos se fundiram de volta, o cachorro jogou ele e a sua arma para longe. E nessa confusão, ele acidentalmente tirou uma selfie com o celular e ficou com a alma presa. Evidentemente, os mensageiros fantasmas não são imunes a isso. O menino avisa o Lin para não libertar aqueles cachorros, mas sendo um garoto teimoso, ele faz exatamente ao contrário, ele libera os filhotes. Enquanto brinca com eles, ele se pergunta se essas coisinhas fofas são realmente perigosas. Ele não percebe que um filhote já estava olhando para os espíritos dos insetos como se estivesse pronto para matá-los. No dia seguinte, depois da escola, o Lin vai para o canteiro de obras, onde o telefone da alma foi encontrado. Ele imediatamente pega ele e escaneia o local usando uma ferramenta. Para sua surpresa, o espírito da mãe do cão estava no topo do prédio guardando o local. O medo faz ele se lembrar das palavras da sua mãe, para fingir que não está vendo as coisas que são invisíveis para as pessoas comuns. A mãe dele implorou para que ele se lembrasse das palavras antes dela ser engolida, devorada por um ser não identificado. Vendo essa grande ameaça diante dele, o Lin volta correndo para casa enquanto se lembra de avisar o seu avô que poderia estar em perigo. Enquanto isso, no quarto do Lin, os filhotes já estão atacando os espíritos insetos. O Lin fica aliviado ao ver que seu avô estava seguro na sua loja de antiguidades. Ele o avisa para não subir e então corre para a sala, onde ele é recebido pela bagunça que os espíritos dos filhotes deixaram para trás. Quando ele pensou que eles tinham ido embora, um espírito fundido de filhotes apareceu por trás dele. Eles tentam atacar ele, mas quando escutam o chamado da sua mãe, eles imediatamente escapam pela janela. Percebendo o grave erro que ele tinha cometido, ele imediatamente fala para o menino que estava dentro do celular o que aconteceu e soltou ele. Enquanto ele está explicando o que aconteceu, o menino de repente dá um tapa de surpresa nele. O Lin fica em silêncio, enquanto o menino o castiga por liberar os espíritos cachorrinhos, dizendo a ele que a sua teimosia pode colocar mais pessoas em perigo. O menino então confisca o telefone da alma e avisa ao Lin para nunca mais interferir com os espíritos de novo. Ele passa a rastrear os espíritos malignos no seu celular, deixando o Lin atordoado no seu quarto sem saber o que fazer. Contra a vontade do seu neto, o seu avô vai para o seu quarto e vê o quarto uma bagunça total. Quando o Lin volta à realidade, ele decide seguir o menino e se dirige ao canteiro de obras. Ele lembra o seu avô para ficar no santuário até que ele volte. No canteiro de obras, os filhotes se reencontraram com a mãe bem a tempo do menino chegar e ver que o espírito da mãe estava crescendo e se tornando mais forte. Ao ver o menino, o enorme cachorro ataca imediatamente, o que faz o menino decidir montar paredes ao redor deles, formando um santuário. Esse santuário vai ajudar a impedir que o espírito maligno fuja. Então, o seu telefone da alma convoca 2 grandes espíritos de peixe para lutar contra o cão-mãe. Em outro lugar, a Barry agora se disfarçou de humana e ela percebe a conexão fraca no seu telefone, então ela imediatamente percebe que deve ser por conta de um santuário. Quando o pequeno Lin chega ao canteiro de obras, ele fica imediatamente maravilhado com o enorme santuário. Assim que ele está prestes a tocá-lo, alguns dos blocos de repente se abrem para ele. Ele entra lentamente pela abertura, e quando as paredes se fecham atrás dele, o Lin quase é atingido pela cabeça do peixe acidentalmente jogada no seu caminho. Ele então testemunha o menino lutando contra o cachorro-mãe. Embora o menino possa se esquivar dos ataques do inimigo, nós conseguimos ver o cachorro-mãe com uma grande vantagem. Enquanto se esquiva, o menino percebe o Lin ali e fica surpreso com a sua presença. Quando o cachorro vê ele, ela joga uma escavadeira na sua direção, fazendo o menino proteger o garoto, convocando grandes espíritos de sapo. Dessa vez, ele instrui o Lin a se esconder em algum lugar enquanto ele enfrenta o cachorro. Usando seu telefone da alma, ele solta um robô gigantesco segurando um pergaminho bem grande. E com isso, ele consegue fazer o espírito do cachorro-mãe que estava atormentado voltar ao seu estado normal de espírito.
Então, é mais fácil para o menino derrotar ele assim. O cachorro encolhe, mas ele ataca o menino rapidamente, fazendo-o largar o telefone no chão. Enquanto o cachorro tenta pegar o telefone, o Lin corre na direção deles e antes que o cachorro possa atacar ele, ele ativa o telefone para finalmente capturar o espírito. Quando o cachorro desaparece, o menino imediatamente verifica o garoto que ainda estava um pouco tonto da briga. O menino elogia o Lin, que estava perguntando sobre o espírito. O menino explicou que esses são espíritos de animais vingativos, incapazes de abandonar o seu arrependimento do mundo dos vivos. Quando perguntado sobre a sua identidade, o menino responde que é um ser que todo mundo tem que conhecer pelo menos uma vez na vida. Ele se recusa a divulgar mais, dizendo que o Lin deveria esquecer tudo, porque é algo que humano nenhum deveria conhecer. Agora, ele estava exigindo ter o seu telefone da alma de volta, já que é algo que o Lin não consegue lidar. E bom, existem regras. A regra número 1 para lidar com crianças: encontre uma maneira diferente de dizer não. Você não pode ter essa coisa porque você não pode lidar com isso. Essa é uma boa forma de dizer não. As palavras dele acabaram parecendo um desafio ao Lin. Ou talvez ele esteja apenas curioso sobre a identidade do garoto. De qualquer maneira, o pequeno Lin se recusa a entregar o telefone da alma. Ao invés disso, ele coloca o menino de volta para dentro. 2 semanas depois, a Barry avista em um café olhando as fotos do menino misterioso no seu telefone da alma. Então nós descobrimos que aquele menino também se chamava Kang Lin. A Barry estava cobrindo ele fazendo reportagens no seu lugar. Ela parece irritada, então ela se diverte fazendo compras e comprando muitas roupas. Depois de um dia cansativo de compras, ela de repente recebeu uma ligação do trabalho e ela entra em pânico ao ver que era o seu supervisor Mago. Mago estava no seu escritório, invadindo seu computador para procurar os relatórios que deveriam ser enviados pelo Kang Lin. Embora o Mago descubra que ela já fez os relatórios, ela mesma fica intrigada quando ela descobre um ficheiro secreto. E a tensão aumenta muito porque a Barry fica suspeita, depois de saber que o ficheiro estava protegido por várias palavras-chave, várias senhas. A Barry estava claramente escondendo alguma coisa. E logo, a Mago finalmente acessa o ficheiro, mas para decepção, não tinha nada. O ficheiro estava vazio, apenas com um monte de itens de compras. A Barry fica aliviada que eles não encontraram nada. De noite, o Lin estava no parque de diversões e ele estava rastreando um grande espírito de polvo. Ele o atrai para um espaço fechado, onde ele solta o outro Kang Lin antes que ele pudesse ser atacado. O pobre Kang Lin tem que se resolver com o menino depois. Ele primeiro decide lidar com o inimigo que liberou vários espíritos de morcegos para atacar eles. Os meninos trabalham juntos para capturar os morcegos um por um. E enquanto o mensageiro fantasma pode produzir energia nas suas mãos, o Lin usa o telefone da alma para capturar os morcegos. Vendo que todos os morcegos já estão pegos, o espírito do povo tenta conversar, mas os dois apenas derrotam ele com um pontapé. Agora que eles prenderam todos os espíritos no telefone da alma, o Lin na hora tenta colocar o mensageiro fantasma de volta no celular, mas ele estava determinado a não ser enganado por uma criança de novo. Então ele se esquiva facilmente do telefone até que ele pare de funcionar. Isso surpreende ao Lin, dando ao outro Kang Lin a chance de pegá-lo de volta, pois por causa da sua capacidade de memória limitada, o telefone parou de funcionar. Isso faz com que o Lin se sinta vulnerável, porque ele não tem mais o telefone para o ajudar. Então, vendo que o garoto estava assustado, ele decide dar um susto no garoto, de repente se transformando em um monstro viscoso. Sua transformação choca tanto o Lin que ele imediatamente corre para as colinas. Na mente do garoto, isso só confirma que ele mexeu com um ser espiritual forte. Quando chega em casa, o menino imediatamente manda o seu avô não sair de casa. As horas vão passando e os problemas dele não melhoram. E quando a noite cai, ele não consegue dormir. Ele não consegue parar de se preocupar com o fato de ter encontrado uma criatura poderosa. O Lin desce as escadas para ver o seu avô dormindo profundamente tranquilo. Ele o encara amorosamente. E quando o pensamento do mensageiro fantasma passa pela sua cabeça, ele diz: "Eu vou manter o meu avô seguro." Os medos do Lin não pararam de atormentar ele, fazendo ele ficar irritado até na escola. O seu humor piora quando Daesu lhe mostra panfletos com um menino que tem o mesmo nome que ele. O Daesu fica um pouco surpreso com isso, já que o seu colega de classe geralmente não é dessa forma. Já na loja de antiguidades, chega uma pessoa estranha e ele olha em volta resmungando sobre como esse lugar cheira a mortos. Quando o avô do Lin percebe que pode vê-lo, ele de repente se transforma em um espírito vingativo.
O seu avô tá morto há muito tempo. É o mensageiro fantasma, pronto para tirar ele dali dessa existência atrasada. Ele tenta lutar contra o mensageiro fantasma, mas no final ele acaba capturado pelo telefone da alma. Enquanto ele estava sendo sugado para o dispositivo, a única coisa que o avô pode pensar é no seu neto. Quando o menino chega em casa, depois da escola, ele fica apavorado ao ver a loja em ruínas, e o seu avô não estava em lugar nenhum. O medo e o pânico tomam conta dele, e vendo as ferramentas que ele usou para proteger o seu avô, o Lin suspeita que o mensageiro fantasma Lin foi quem capturou ele. Enquanto isso, o outro Kang Lin estava no seu esconderijo irritado pelo seu telefone da alma estar com defeito. Quando o outro mensageiro fantasma chega, o seu nome é Sarah, e ela trabalha para uma agência especial que inspeciona as atividades dos mensageiros fantasmas, e agora ela estava lá para capturar o Kang Lin, já que ele estava inacessível há algum tempo. Sem sequer ouvir a sua explicação, ela ataca ele impiedosamente. No entanto, o Kang Lin chega ali também. O espírito da Sarah já estava sufocando o outro Kang Lin, e os dois ficam surpresos ao se verem, e a própria Sarah fica chocada que um humano pode ver tudo isso. Ela usa o seu poder para amarrar o garoto antes que ele possa correr. Quando a Sarah finalmente reconhece o Lin, ela revela que foi ela que levou o seu avô embora. Sabendo disso, o menino fica enfurecido. Ele morde o braço dela e ela dá um tapão na cara dele. A Sarah estava furiosa por um mero humano conseguir ferir ela. Nisso, o outro Kang Lin aproveita a oportunidade para escapar do espírito da Sarah, transformando metade do seu corpo em um fantasma, fazendo parecer que ele foi possuído. A Sarah rapidamente ataca o Lin com uma arma espiritual, enfraquecendo ele, mas ela se distrai com o pequeno Lin, que tenta ferir ela de novo. Usando o telefone da alma, o Lin tem a chance de recuperar a sua força, e ele imediatamente ataca a Sarah usando seus poderes espirituais. Com os dois se unindo, a Sarah é derrotada e o Lin planeja ir atrás dela. Mas antes que ele possa ir embora, o pequeno Lin, abalado, impede ele, implorando pela sua ajuda para devolver o seu avô. O jovem é forçado a confessar que amarrou a alma do seu avô ao reino humano, o que choca e enfurece o mensageiro fantasma. O Lin, com raiva, diz para ele que alguém que não pode largar os mortos e deixa eles amarrados só causa agonia ao falecido. É por isso que ele se recusa a ajudar a criança, que perdeu o seu avô. E também é agonizante para o espírito inquieto permanecer no reino físico. Enquanto o Lin estava convencendo a criança a deixar o espírito do seu avô ir embora, de repente uma grande cobra o arrasta para o santuário do abismo. E ele imediatamente converte o seu telefone de alma em uma espada e corta a cobra até que ela derreta no lago de fogo abaixo deles. A Sarah aparece diante dele e ela desafia o Lin para um duelo. O Lin estava preocupado com o seu telefone. Ele mantém um ar de confiança enquanto aceita o desafio. Ele luta contra a Sarah com todas as suas forças, e os dois mensageiros espirituais lidam com rajadas de poder um após o outro. Eles parecem ser iguais em força, e nenhum dos dois seria morto. A Sarah desencadeia o seu próximo movimento, onde ela convoca um titã de uma criatura que supera tudo. Mas ele não se incomoda com isso, e com um olhar de diversão no seu rosto, ele convoca enormes espíritos de peixe para derrotar o próprio monstro da Sarah. Porém, ele percebe que o santuário também estava fechado. No mundo físico, o Lin, ainda vulnerável, observa o portal se fechando com desespero, e o garoto perdido só se pergunta se ele pode encontrar o seu avô novamente se ele entrar no santuário. Mesmo que ele não saiba o que vai acontecer, ele mergulha antes de perder a sua chance. O Lin dá um passo para dentro, mas no momento em que ele faz isso, o seu espírito é arrancado do seu corpo e ele cai num mar de água profunda. O pequeno Lin afunda cada vez mais, e em torno dele estão memórias dele e do seu avô desde quando ele nasceu nesse mundo. Ele e o seu avô tinham muitas lembranças lindas e felizes juntos, mesmo quando o pequeno Lin estava sozinho. Ele sempre tinha a mão do seu avô para segurar ele. Nunca quis deixá-lo para trás. Ele cai inconsciente nas águas, mas ele logo ressurge e olha em volta e estava em um lugar desconhecido, que é o reino dos mensageiros fantasmas. E aqui, a pequena história do Kang Lin é finalizada. O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.